Buenos días, mis hermanos. Bom dia, meus irmãos. Es un gran privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. É um grande privilégio estar com vocês no dia de hoje. Y estoy disfrutando de este traductor que tengo. Ele está se aproveitando, está desfrutando do tradutor que ele tem. Coitado do tradutor. Así que espero hacer un buen trabajo y no confundir a mi traductor. Ele vai tentar fazer um bom trabalho para não me confundir. Hace unas horas escuché que están estudiando de manera expositiva el libro de Filipenses. Há algumas horas ele começou a estudar expositivamente o livro de Filipenses, é isso? Ellos, ustedes están estudiando. Vocês começaram a estudar expositivamente o livro de Filipenses. Y entonces voy a repetir algo que ustedes ya escucharon, Então ele vai repetir algo que vocês já ouviram já. pero quizás pueda ayudar a hacerlo desde otra perspectiva. Mas quem sabe isso pode ajudar vocês uma outra perspectiva. Así que les invito a que abran conmigo sus Biblias en Filipenses 1, 27 al 30. Aí ele pede para abrirmos as nossas Bíblias em Filipenses 1, versículo 27. Y vamos a leer, yo lo voy a leer en español cada frase y le voy a pedir al pastor Josué que pueda leerlo en portugués después. Ele vai ler frase por frase e pedir a mim que eu acompanhe no português para vocês. ¿Estamos todos ahí? Amén. Estão Filipenses. todos? Abriram? Amém? Dice la palabra del Señor: Diz a palavra do Senhor: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros para que, ou indo ver-vos, o que permanezca ausente, ou estando ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, Y esto de Dios, e isto da parte de Deus, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, e não somente de crerdes nele, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos a orar en esta mañana una vez más. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Padre Celestial, Amado Pai Celestial, gracias por el privilegio de abrir tu palabra, graças te damos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, y te pido que tú nos permitas meditar en ella e te peço, ó Pai, que permita-nos meditar nela, y que pueda ser en olor fragante delante de tu presencia nuestra meditación. e que possa ser o odor fragrante da Tua presença nessa meditação. Ayúdanos, Ajuda-nos, ilumínanos, ilumina-nos, en el nombre de Jesús. no nome do nosso Senhor Jesus. Amén. Amém. Amén. Hace unos días atrás pudimos celebrar los 504 años de la Reforma Protestante. Há uns dias atrás nós pudemos celebrar os 504 anos da Reforma Protestante, Y nosotros podemos llegar a la conclusión e nós pudemos chegar à conclusão de que la Reforma todavía continúa. de que a Reforma continua, Es decir, Dios sigue haciendo su obra en este mundo. porque Deus segue fazendo a sua obra nesse mundo, Y que nosotros como creyentes que vemos y anhelamos la mano de Dios, e que nós, como crentes, e anelamos, la mano de Dios, la obra de Dios, en medio de desejamos, nosotros, ansiamos pela obra de Deus, tenemos que anhelar que haya más y más avivamientos a través de su palabra. devemos desejar que haja mais e mais avivamento por meio da sua palavra, Que la palabra sea puesta en el púlpito de nuestras iglesias. que a palavra se volte ao púlpito das nossas igrejas. Y nosotros sabemos una cosa importante, E nós sabemos algo importante, que Dios va a seguir haciendo su obra a cualquier precio. que Deus vai seguir fazendo a sua obra a qualquer custo. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra parte también.
Contudo, nós também temos a responsabilidade de cumprir com a nossa parte também. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: Então a pergunta que nós temos que fazer nesta manhã: ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros en esta reforma que continúa? a pergunta é, o que Deus exige de nós nessa reforma que tem essa continuidade, que continua? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con este legado que hemos recibido? Qual é a responsabilidade que nós temos diante desse legado que nós recebemos? Nosotros podemos pensar, al recordar la historia de la reforma, Nós podemos recordar toda a história da reforma, que hay cosas que solamente Dios podía hacer. que houve coisas que somente Deus pôde fazer, El hecho de levantar a hombres como Lutero, como levantar homens como Lutero, tener la imprenta para que puedan haber tratados, isso, levantar a imprensa, fazer com que surgisse a imprensa para nos dar os tratados da época. y todas esas cosas sabemos que Dios las hizo. Dios hizo todo eso. E sabemos que Deus fez tudo isso. Sin embargo, hay una parte humana que tenemos que cumplir. Contudo, há uma parte humana que é exigida de nós, que nós devemos cumprir. Y por eso la pregunta en la que vamos a basar nuestro análisis de esta mañana E por isso a pergunta que nós vamos fazer na nossa análise dessa manhã es: ¿cuál es nuestra responsabilidad en esta reforma bíblica? é: qual é a nossa responsabilidade nessa reforma bíblica? En otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Em outras palavras, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Y esto es parte de esa respuesta, la encontramos en el pasaje de la Biblia que vamos a considerar. E parte dessa resposta nós encontramos nessa passagem bíblica que nós vamos agora estudar, considerar. Cuando uno pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, Quando alguém pergunta, qual a vontade de Deus para a minha vida? eso no es un secreto. Isso não é um segredo. Eso no es algo que hay que buscarlo de manera espiritual, de una manera secreta o rara. Isso não é algo que nós Tenemos que buscarlo de una manera não é algo que extraña. nós temos que buscar, cavocar de uma maneira estranha. Dios lo presenta siempre de una manera clara. Deus sempre nos apresenta isso de uma maneira clara. En su palabra está revelada su voluntad para nosotros. Na palavra de Deus está revelada a vontade dele para nós. Y parte de esa voluntad es lo que dice el texto que estamos estudiando. E parte dessa vontade é o que diz o texto que nós vamos estudar agora. Y la respuesta a lo que estamos preguntando es esto, la primera parte del versículo 27. E a resposta ao que nós estamos perguntando está na primeira parte do versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. Deixa eu voltar. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Así que lo que Dios pide de nosotros es vivir una vida digna del evangelio. Sendo que o que Deus pede de nós é que vivamos uma vida digna do evangelho. Quiero en esta mañana considerar con ustedes tres cosas que significan vivir una vida digna del evangelio. Quero nessa manhã considerar com vocês três coisas que façam que nós entendamos o que significa viver de modo digno do evangelho. Pero antes de poder mirar esas tres cosas, Porém, antes de observarmos essas três coisas, quiero que consideren conmigo el contexto de este pasaje. quero que vocês considerem comigo o contexto dessa passagem. Este pasaje se encuentra en la carta a los filipenses, Essa passagem se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. una carta escrita desde la cárcel. Uma carta escrita dentro da prisão. Y ustedes saben bien el contexto porque están estudiando esta carta. E vocês sabem desse contexto porque vocês estão estudando essa carta. Este pasaje que estamos estudiando se encuentra en la parte final del capítulo 1. Essa passagem que nós estamos estudando se encontra na parte final do capítulo 1. Y está conectada con el contexto general de la carta, E está ligado ao contexto geral da carta. el cual consiste en una exposición que Pablo está haciendo. E que consiste na exposição que Paulo já está fazendo. Pablo dice que sus prisiones no son en vano, Paulo diz que as suas prisões não são em vão. que a pesar de que él está preso, el evangelio avanza. Que apesar dele estar preso, o evangelho continua avançando. Pablo también les enseña que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Paulo também ensina que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Y finalmente Pablo les dice E finalmente Paulo diz que el anhelo que él tenía de manera personal que o desejo que ele tinha de maneira pessoal era estar con Cristo, era estar com Cristo. pero que él sabía que debía permanecer en la tierra por amor a ellos y a la obra. Mas ele sabia que ele devia permanecer na terra
por amor aos filipenses e à obra. Y entonces eso nos enseña el propósito de nuestro pasaje. Então esse é o ensino, o propósito dessa passagem. Este pasaje es como que fuera una lista de responsabilidades. Essa passagem constitui como se fosse uma lista de responsabilidades. Pablo acaba de decir, por un lado, Paulo acaba de dizer, por um lado, que él quiere morir, fallecer, por um lado que ele quer morrer. Obrigado. Ok. Ele disse por um lado que ele quer morrer. Sin embargo, él dice, Contudo, ele disse: yo me voy a quedar por causa de ustedes. eu vou ficar por causa de vocês. Pero entonces, por el otro lado, Então, por outro lado, aparecen las responsabilidades de los filipenses. surgem as responsabilidades dos filipenses. Y lo que les dice es, E o que ele diz é: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. vivei acima de tudo de uma maneira digna do Evangelho. E esse acima de tudo, só um minutinho, é o que o pastor está falando de somente. Entonces, yo me quedo vivo, Então, eu quero ficar vivo, pero ustedes vivan como el Señor manda. mas que vocês vivam como o Senhor manda. Así que la palabra solamente que aparece en este texto Então a palavra somente que aparece nesse texto, que para nós é acima de tudo, está mostrando la responsabilidad central que tienen los filipenses. está mostrando a responsabilidade central que os filipenses têm. Ellos tenían que cumplir su responsabilidad. Eles tinham que cumprir com suas responsabilidades. Hay algo que se esperaba que ellos hicieran. Existia algo que se esperava deles. Y de la misma manera, E da mesma forma, también se espera algo de nosotros el día de hoy. é esperado algo de nós, cada um de nós, no dia de hoje. Así que vamos a considerar entonces las tres cosas que tienen que ver con comportarse de una manera digna del Evangelio. Então vamos considerar as três coisas que estão ligadas ao viver de um modo digno do Evangelho. Esas tres cosas son, en primer lugar, As três coisas são, em primeiro lugar, su distintivo particular. o distintivo, o seu distintivo particular. En segundo lugar, su descripción práctica. Em segundo lugar, a sua descrição prática. Y en tercer lugar, sus demandas primordiales. Em terceiro lugar, suas primordiais demandas. Así que estas tres cosas vamos a estudiarlas Então nós vamos estudar essas três coisas para poder entender qué significa vivir una vida digna del Evangelio. para entendermos o que significa viver uma vida digna do Evangelho. En primer lugar, entonces, su distintivo particular, Então, em primeiro lugar, falaremos sobre o seu distintivo particular, que se encuentra en la primera parte del versículo 27. que está na primeira parte do versículo 27. Y quiero que mires conmigo en tu Biblia. E quero que vocês acompanhem comigo em suas Bíblias. Dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Paulo diz: vivei acima de tudo para o modo digno do Evangelho de Cristo. Y aquí está la característica que estamos considerando. E aqui está a característica que nós vamos considerar agora. De modo que ya sea que vaya a veros, De modo que, en el versículo, para que, ou indo ver-vos, o que permanezca ausente, ou estando ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes. ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Así que en primer lugar, lo que nosotros vemos como característica de esto que Dios nos manda, Então a primeira coisa que nós vemos como característica daquilo que Deus nos manda, lo que estoy llamando su distintivo particular, do que estou chamando de do seu distintivo particular, es la independencia. é a independência. Pablo no estaba seguro que él iba a poder ir a verlos, Paulo não estava certo de que ele poderia ir vê-los, aunque ese era su anhelo. ainda que esse fosse o seu desejo. Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo igual. Contudo, a responsabilidade continua sendo a mesma. Es decir, aunque él esté ahí o aunque él no pueda estar ahí, Ou seja, ainda que ele estivesse lá ou não pudesse estar lá, ellos seguían teniendo la misma responsabilidad que debían cumplir. eles continuavam tendo a mesma responsabilidade que eles deveriam cumprir. Esto nos enseña Isso nos ensina que vivir una vida digna del Evangelio que viver uma vida digna do Evangelho no depende de otros, não depende dos outros, ni siquiera de nuestros líderes espirituales. nem mesmo dos nossos líderes espirituais. Y a menudo nosotros nos escondemos detrás de personas o de circunstancias E com frequência,
nós nos escondemos por detrás, nós nos escondemos atrás de pessoas ou das circunstâncias para defender nuestra falta de crecimiento o compromiso. para defender a nossa falta de crescimento ou de compromisso. Yo no crezco, decimos, Eu não crezco cresço. espiritualmente, Eu não cresço espiritualmente, nós dizemos, porque mi pastor no hace tal cosa, porque meu pastor está falhando em tal coisa. porque la iglesia no es de tal manera. Porque a igreja não é daquela maneira que deveria ser. Sin embargo, el compromiso con el Señor Contudo, o compromisso com o Senhor no depende de otros. não depende dos outros. Es una relación íntima y de compromiso con aquel que nos salvó. É uma relação nossa, íntima, de compromisso com aquele que nos salvou. Y aunque la comunión con otros es una bendición E ainda que a comunhão com os demais irmãos seja uma bênção y que nos sirve para crecer y para poder seguir avanzando en la vida cristiana, e que seja útil para que nós cresçamos e sigamos avançando na vida cristã, no debemos usarlo como una excusa não devemos usar como uma desculpa para no poder cumplir con el deber que Dios demanda de nosotros. para não cumprir com aquele dever que Deus exige de nós. Que todas las excusas mueran. Que todas as desculpas morram. ¿Y cómo podemos hacer para no depender de otros? E como devemos fazer? Como podemos fazer para não depender dos outros? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida digna del Evangelio. Deus tem dado a nós tudo que nós precisamos para viver uma vida digna do Evangelho. Abrázate de los medios de gracia. Abraça-te, ou seja, agarre-se nos meios da graça. Los medios de gracia son aquellos medios que Dios estableció, Os meios de graça são aqueles meios que Deus estabeleceu, que Él señaló de manera soberana, que Ele ensinou de maneira soberana, para que puedan servir para nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida. para que possam servir como crescimento espiritual para as nossas vidas. Escuchar la palabra de Dios, Ouvir a palavra de Deus, leerla, lê-la, escuchar la exposición de la palabra de Dios, escutar as pregações expositivas da palavra de Deus, la cena del Señor, el bautismo. Participar do sacramento, ceia do Senhor, batismo, Todos esos son medios de gracia. tudo são meios de graça. Son herramientas que Dios nos dio para poder crecer en nuestra vida espiritual. São ferramentas que Deus nos concedeu para que possamos crescer na nossa vida espiritual. Por lo tanto, no podemos excusarnos. Portanto, não podemos nos desculpar. Tenemos que reconocer la responsabilidad que tenemos. Devemos reconhecer a responsabilidade que cada um de nós temos. Si tu iglesia no es esto, Se sua igreja não faz isto, entonces tienes que ser parte de esa solución. você tem que ser então parte dessa solução. Ama a tu prójimo de tal manera Amando o próximo de tal maneira que tú puedas ser de beneficio para otros, que você possa ser o benefício para a igreja, para os outros, siendo de bendición en medio del crecimiento espiritual también de otros. sendo a bênção também no meio espiritual diante dos demais irmãos. Así que cuando preguntamos, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Assim que, se perguntarmos o que Deus espera de mim, Dios quiere que vivamos vidas dignas del Evangelio. entendemos que Deus quer que nós vivamos vida digna do Evangelho. Y lo primero que estamos diciendo E a primeira coisa que estamos afirmando es que vivir una vida digna del Evangelio tiene un distintivo particular. é que viver uma vida digna do Evangelho é um distintivo particular. Y eso es E isso é que es independiente. que é independente, No depende de otros. não depende dos outros. Dios ha dado todo lo que necesitamos para poder crecer y cumplir eso. Deus tem dado tudo o que precisamos para podermos crescer e cumprir com isto. En segundo lugar, Em segundo lugar, hay también una descripción práctica de esa responsabilidad. existe também uma descrição prática dessa responsabilidade. Y eso aparece en el versículo 27 en la segunda parte, Isso aparece na segunda parte do versículo 27, con estas palabras: com estas palavras: que pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. que ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. ¿Qué significa la expresión aquí, estar firmes en un mismo espíritu? O que significa a expressão estar firme num só espírito? En primer lugar, Em primeiro lugar, eso está conectado con la fe, con la doctrina. isso está conectado com a fé, com a doutrina. La palabra firmes que aparece ahí, A palavra firme que aparece aqui no versículo, en el griego, no grego, tiene que ver con una convicción o una creencia sobre algo. está ligado a uma convicção ou uma crença sobre algo. Por lo tanto, estar firme tiene que ver con convicciones.
Portanto, estar firme está ligado a convicções. Está hablando de la santidad en la parte de la doctrina que creemos. Está falando da santidade ligada à doutrina da qual nós cremos. Pero también estar firmes Mas também a palavra estar firmes tiene que ver con una actitud. está ligado a uma atitude. Una actitud de alerta, Uma atitude de alerta, de estar en guardia, de estar em guarda, resistiendo y batallando. resistindo e lutando. Esta palabra, cuando aparece en el Nuevo Testamento, Essa palavra, quando aparece no Novo Testamento, siempre está conectada con una actitud de estar alerta. sempre está ligada com uma atitude de estar atento, alerta. Y hay algunos versículos de la palabra de Dios que nos muestran eso. E há alguns versículos que provam isso para nós, na palavra de Deus. Por ejemplo, si tuviéramos que buscar uno de ellos, Por exemplo, buscando solo uno de estos, buscando somente desses versículos, miremos 2 a los Tesalonicenses 2:15. nós abriremos em 2 Tessalonicenses 2,15. Y mira cómo se conecta esto, estar atento o alerta, E perceba como que isso se conecta ao fato de estarmos atentos, alertas, con tener convicciones y doctrina, com ter convicção na doutrina, pero con una actitud. mas com uma atitude. Dice la palabra de Dios: A palavra de Deus nos diz: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ustedes pueden ver la conexión de estar firmes Então vocês podem perceber a conexão de estar firmes y conservar la doctrina. e conservar a doutrina. Así que el hecho de estar firmes tiene que ver con doctrina, De maneira que estar firme está ligado à doutrina, algo que tú no puedes descuidar, algo da qual você não pode descuidar, que tienes que estar en una actitud de alerta, de estar en guardia, que está ligado a uma atitude de estar alerta, em guarda. pero también tiene que ver con una tercera cosa, Mas também tem a ver com o terceiro ponto. y eso tiene que ver con la unidad. Isso tem a ver com a unidade. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, De modo que o que Paulo está dizendo aqui, estar firmes en un mismo espíritu, estar firme no mesmo espírito, tiene que ver con doctrina, está ligado à doutrina, tiene que ver con una actitud, está ligado com a atitude, pero también tiene que ver con el concepto de unidad. mas também está relacionado ao fato de estar ligado à unidade. Y hermanos, quiero tomar simplemente unos minutos aquí Irmãos, eu quero gastar alguns minutinhos aqui agora, para que podamos considerar este concepto de la unidad como algo que Dios pide de nosotros. para que possamos considerar o conceito de unidade como algo que Deus exige de nós. Una frase muy parecida a la que nosotros encontramos en Filipenses 1, Uma frase muito parecida que nós encontramos ainda em Filipenses capítulo 1, que tiene que ver con vivir una vida digna del Evangelio, que tem a ver, está ligado com o viver uma vida digna do Evangelho. es lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 3, É o que nós encontramos em Efésios capítulo 4, verso 1 a 3, en donde dice en el versículo 1, onde diz, no versículo 1, vamos para Gálatas capítulo 4, versículo... Efésios, desculpa. Efésios capítulo 4, versículo 1. yo pues, preso del Señor, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Hermanos amados, escuchen esto con mucha atención. Amados irmãos, escutem isso com muita atenção. Esta frase de Filipenses 1:27 Essa frase de Filipenses 1:27 y de Efesios capítulo 4 versículo e 1 de Efésios capítulo 4, versículo 1 tienen en común la palabra digno de la vocación o digno del evangelio. tem em comum a expressão digno da vocação, digno do Evangelho, Lo cual implica que tenemos que vivir a la altura de eso a lo que hemos sido llamados. que implica em vivermos à altura daquilo que fomos chamados. Y cuando uno mira el contexto de Efesios, E quando nós olhamos o contexto de Efésios, para poder entender qué es lo que Pablo quiere decir con vivir una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados, para podermos entender o que Paulo quis dizer com viver uma vida digna da vocação que fomos chamados, el contexto inmediato nos enseña que eso tiene que ver con unidad. o contexto imediato nos ensina que isso está ligado a quê? A unidade. Eso significa
Isso significa que vivir una vida digna del Evangelio, que viver uma vida digna do Evangelho, que vivir una vida que refleja el Evangelio, que viver uma vida que reflete o Evangelho, tiene todo que ver con la unidad que tenemos como cristianos. está tudo totalmente ligado com a unidade que devemos viver como cristãos. Piensen en lo que dice el libro de Efesios. Pensem no que diz o livro de Efésios. Dice en el capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero son frases que conocemos. Diz no capítulo 2, não vamos abrir só para lembrarmos as frases que nós já conhecemos. Dice que antes éramos dos pueblos, Diz que antes éramos dois povos, pero que ahora por causa de Cristo mas agora, por causa de Cristo, hemos sido puestos en un solo cuerpo. fomos juntados, unidos num só corpo. Somos un solo edificio Somos um só que edifício, tiene el fundamento de los apóstoles que tem um fundamento nos apóstolos y que todo se construye en un solo edificio. e que todo é construído em um só edifício. Dicho de otra manera, Dizendo de outra forma, la división, a divisão, la separación entre hermanos a separação entre os irmãos es una contradicción del Evangelio, é uma contradição do Evangelho. porque en el Evangelio somos llamados, Porque no Evangelho nós somos chamados, todos nosotros que antes estábamos separados y distantes, todos nós que antes estávamos separados e divididos, hemos sido llamados para poder estar en un solo cuerpo en Cristo Jesús. no Evangelho somos chamados a estar num só corpo em Cristo Jesus. Por lo tanto, el llamado de vivir una vida digna del Evangelio Portanto, o chamado que temos para viver uma vida digna do Evangelho tiene que ver con doctrina, está ligado com doutrina, tiene que ver con una actitud de estar alertas, está ligado com a atitude de estar alerta, pero tiene que ver con una vida que busca la unidad. mas está ligado também a uma vida que busca unidade. Manténganse juntos, Mantenham-se juntos, peleando juntos. pelejando, batalhando juntos. Eso es lo que representa el Evangelio. É isso que representa o Evangelho. Y eso nos lleva, en tercer y último lugar, Isso nos leva ao terceiro e último ponto. que en esto de vivir una vida digna del Evangelio, Que isto, que significa viver uma vida digna do Evangelho, tiene demandas primordiales. exige de nós demandas primordiais. Y eso lo vemos en los versículos 27c hasta el 30. Isso vemos no versículo 27, do versículo 27 até o 30. Son tres las demandas primordiales que encontramos aquí. São três as principais demandas que nós encontramos aqui. Y estas tres demandas se las puede ver en el texto E essas três demandas estão claras no texto, a través de las palabras en forma de participio. através das palavras em forma de particípio, do verbo conjugado no particípio. Es decir, que están en un tiempo presente y está funcionando de manera actual. Isso apontando para nós em algo que está no presente e funcionando como algo atual. Así que esas tres cosas son, en primer lugar, Essas três coisas são, em primeiro lugar, luchando unánimes por la fe del Evangelio. lutando juntos pela fé evangélica. Podríamos decir que esta demanda Podemos dizer que esta demanda, essa exigência, va en un sentido positivo. segue no sentido positivo. Es decir, está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Ele está dizendo de que maneira devemos fazer isso. Tenemos que luchar unidos por la fe del Evangelio. Temos que lutar juntos pela fé evangélica. El día de ayer estaba hablando con los pastores. Um dia desses estávamos falando, Pasado. ontem estávamos conversando com os pastores e eu estava junto nessa. De que no hay iglesias bautistas reformadas en los pueblos que están alrededor. De que não há igrejas batistas reformadas ao nosso redor. Y la realidad que ustedes viven aquí es la misma que vivimos en diferentes países de América Latina. E a realidade que nós vivemos aqui hoje é a mesma realidade que se vive em outros países da América Latina. Los púlpitos están siendo ocupados por personas que no predican la verdad. Os púlpitos estão sendo ocupados por pessoas que não pregam a verdade. Se está dando veneno a personas que quieren escuchar a Dios. Se está oferecendo veneno àqueles que querem ouvir, escutar do Senhor. La verdad está siendo atacada. A verdade está sendo atacada. Ha sido relegada y puesta a un lado. Assim, Puesta a un lado. sim, verdade. Assim a verdade está sendo deixada de lado. Y nosotros tenemos un llamado. E nós temos um chamado. Luchar unánimes por la fe del Evangelio. Lutar juntos pela fé evangélica. Y yo quiero darles una palabra de ánimo en esta mañana. E eu quero animá-los com a palavra nessa manhã.
es completamente motivante en el corazón de nosotros. É algo que nos traz grande motivação ao nosso coração. Cuando uno mira el letrero que tiene esta iglesia, la señal que tiene esta iglesia, Quando olho para a placa que existe aqui nessa igreja, donde aparece que en esta iglesia onde aparece que nessa igreja hay un seminario teológico há um seminário teológico que se encarga de enseñar la verdad. que se encarrega de ensinar a verdade. Hermanos, la grandeza del ministerio que nosotros hacemos Irmãos, a grandeza do ministério que nós estamos promovendo no tiene que ver con el local donde nos reunimos, não tem a ver com o lugar onde nos reunimos, la ciudad en donde estemos, a cidade onde nós estamos localizados, sino con el hecho de que cumplamos lo que el Señor ha mandado en su palabra. senão pelo fato de cumprirmos o que a palavra de Deus nos ordena. Y lo que Dios les ordena a ustedes en esta mañana E o que Deus ordena a vocês nessa manhã es que sigan peleando unánimes por la fe del Evangelio. é que sigam, continuem pelejando unânimes pela fé evangélica. En segundo lugar, Em segundo lugar, amados, la segunda y tercera demanda son presentadas de una manera negativa. a segunda e terceira demanda são apresentadas a nós de maneira negativa. Es decir, lo que no debemos hacer. É dito aqui o que não devemos fazer. En segundo lugar, dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. E a segunda demanda diz: de maneira em nada estáis intimidados pelos adversários. Esa palabra, intimidados o amedrentados, Essa palavra intimidados ou amedrontados tiene que ver con una actitud de nuestra mente también. está ligado com uma atitude da nossa mente também, Como aquel que comienza a tener temor de lo que está delante como aquele que começa a ter medo daquilo que está à sua frente y comienza a dejar de pelear e deixa de pelejar, deixa de batalhar y comienza a retroceder en su misión. e começa a retroceder, a voltar. Y Pablo está diciendo, no hagan eso. E Paulo dizendo: não façam isso. Tenemos adversarios, Nós temos adversários. tenemos aquellos que pelean contra nosotros. Nós teremos pessoas guerreando contra nós. Sin embargo, no tengan temor, Entretanto, não tenham medo. no vayan hacia atrás, Não hacia atrás. vá retroceder, não vá fugir. Avancen cumpliendo lo que Dios les llamó a hacer. Vá adiante cumprindo aquilo que Deus chamou você a fazer. Y aquí nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. E aqui nós temos que pensar da seguinte maneira: A veces uno piensa que estar en un estado perfecto o correcto às vezes alguém pensa que estar num estado perfeito e correto en la vida cristiana na vida cristã implica no tener conflictos implica em não ter conflitos, guerra o problemas. ou problemas. Pero de hecho, Pero que isso, mas na verdade, es que cuando hay conflictos, quando há conflitos, cuando hay problemas, quando existem problemas, simplemente se está evidenciando simplesmente estamos evidenciando com isso que nosotros estamos en una guerra, que nós estamos numa guerra, en donde Dios nos dice, onde Deus nos diz: no retrocedas, não volte atrás, permanece firme en lo que tienes que hacer. permaneça firme naquilo que você foi chamado. Hermanos, tener problemas, Irmãos, ter problemas, aún problemas entre nosotros, ainda que problemas entre nós, no es algo que muestre que estamos mal, não é algo que mostra que nós estamos mal, pero es algo que nos muestra que no podemos retroceder mas é algo que nos mostra que nós não devemos retroceder. y que tenemos que recordar cuál es el verdadero fundamento de nuestra unidad. E dessa forma devemos recordar o verdadeiro fundamento dessa unidade. El verdadero fundamento de la unidad es la fe del Evangelio. O verdadeiro fundamento da unidade é a fé no Evangelho. Y esa fe E esta fé es el tesoro más grande que nosotros tenemos en la tierra. é o maior tesouro que nós temos nessa terra. Y es tan grande ese tesoro E é tão grande esse tesouro que cualquier precio que tengamos que pagar por mantenerlo puro que qualquer preço que tenhamos que pagar para manter esse tesouro puro es un precio que lo estamos pagando bien. é um preço que está sendo pago de forma muito bem. Si lo más importante que nosotros tenemos es la verdad, Sendo assim, o que é de mais importante que nós temos é a verdade. entonces si eso es así, Então, se isto é dessa forma, si tenemos problemas entre nosotros, se nós temos problemas entre nós, tenemos que solucionarlos. devemos solucioná-los. Porque la verdad que nosotros predicamos Porque a verdade que nós pregamos es mucho más importante que tú o que yo.
é muito maior e mais importante do que você, do que eu. Y la única manera de poder luchar y avanzar E a única maneira de poder lutar e avançar es no estar amedrentados o tener temor de nuestros enemigos. é não estar amedrontado, ter medo de nossos inimigos. En tercer y último lugar, Em terceiro e último lugar, el texto dice, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. o texto nos diz, sofrendo, 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora eu vou esquecer os meus. Pablo está diciendo a través de estas palabras Paulo está dizendo através disso que lo que él les está pidiendo a ellos, que o que ele está pedindo aos filipenses es decir, que vivan una vida digna del Evangelio, é que vivam uma vida digna do evangelho. no es algo que era distinto a lo que él vivía. Não é algo diferente daquilo que Paulo vivia. Y quiero que recuerden, él está preso mientras escribe estas palabras. En la cárcel, en la prisión. E que ele recorda isso estando preso em cadeias. Por lo tanto, cuando él dice que sufran el mismo conflicto que vieron en mí, Contudo, quando ele diz que sofram, para eles sofrerem o mesmo conflito, a mesma batalha que eles veem em Paulo, les está recordando que el sufrimiento es una parte importante de la vida cristiana. Paulo está fazendo com que os filipenses recordem que o sofrimento é uma parte importante da vida cristã. Una parte que nosotros no podemos olvidar, Uma parte que nós não devemos esquecer. sino que tenemos que enfrentar abrazados del Señor. Pelo contrário, devemos abraçar e enfrentar no Senhor. Mis hermanos amados, el Amados. conflicto que Pablo tuvo que vivir Amados irmãos, o conflito que Paulo teve que viver tenía que ver con otras personas, tinha a ver com outras pessoas. a veces enemigos de la fe, Às vezes inimigos da fé, a veces debilidad en su propio cuerpo. às vezes sua própria fraqueza e debilidade. Sin embargo, él está diciendo, sufran como yo he sufrido. Entretanto, está dizendo, sofram do modo como eu estou sofrendo. Pero déjame recordarte algunas cosas importantes aquí. Mas devo recordar você de algo importante. Pablo no estaba en cadenas o en prisión por causa de su propio carácter Paulo não estava preso em cadeias por causa de seu próprio caráter o de sus propios pecados, ou de seus próprios pecados, sino que él estaba preso por causa de Cristo. senão que ele estava preso por causa de Cristo. Tenía que ver con la verdad y tenía que ver con predicar la verdad. Tinha uma relação direta com a verdade e com pregar a verdade. Esto tiene que hacernos pensar Isso tem que fazer-nos pensar que nosotros podríamos ser afligidos y sufrir que nós poderíamos ser afligidos e sofrer por causa de nuestros pecados, por causa dos nossos pecados, lo cual sería completamente distinto a lo que Pablo está diciendo aquí. o que é completamente diferente do que Paulo está dizendo aqui. Uno puede ser perseguido por su boca, Alguém pode ser perseguido por sua boca, por su carácter, por seu caráter, por sus pecados. por seus próprios pecados. Y ciertamente en estos días, E com certeza nesses dias, cuando la gente puede escribir lo que quiera en las redes sociales, quando nós podemos escrever o que queremos nas redes sociais, a veces es común que alguien pueda pensar, às vezes é comum e nós podemos pensar: oh, me están persiguiendo por Cristo, oh, estão me perseguindo por Cristo, tengo enemigos por causa de la verdad. tenho inimigos por causa da verdade. Pero en realidad los enemigos son causados Mas na verdade, os inimigos estão surgindo por causa de mi propia imprudencia, por causa da minha própria ignorância e imprudência, por causa de mi propio pecado. por causa dos meus próprios pecados. Y eso no es lo mismo que lo que Pablo está diciendo aquí. Isso não é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Sufrir tiene que ver con la causa de Cristo. Sofrer está ligado com a causa de Cristo. Y cuando sufrimos por esa causa, E quando nós sofremos por Cristo, entonces estamos cumpliendo con lo que se nos demanda al vivir una vida digna del Evangelio. então estamos cumprindo com aquilo que é exigido de nós, que é viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Recuerda la bienaventuranza de Mateo capítulo 5. Lembrem-se da bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. No todos los que son perseguidos son bienaventurados. Nem todo aquele que é perseguido é bem-aventurado. Son bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo. São bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Y cuando queremos hacer las cosas correctamente, E quando desejamos fazer algo corretamente, viviendo una vida de santidad, vivendo uma vida santa, proclamando la verdad, proclamando a verdade, es inevitable el tener que sufrir. é inevitável que venhamos a sofrer. Pero Pablo nos dice,
sufran, porque eso es parte de lo que significa vivir una vida digna del Evangelio. Pelo que Paulo diz, sofram, pois isso é parte de viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Mis hermanos, permítanme hacer esta conclusión. Meus irmãos, permitam-me concluir dessa maneira. ¿Cuál es entonces la responsabilidad que nosotros tenemos en esta reforma bíblica que tenemos delante de nosotros? Qual então é a responsabilidade que nós temos diante dessa reforma bíblica, essa reforma bíblica que nós temos diante de nós? Si tengo que decirlo en una sola frase, Se pudéssemos resumir em só uma frase, que nos comportemos y tengamos una vida digna del Evangelio. nós diríamos que nós devemos nos comportar e viver de uma maneira digna do Evangelho. Lo cual significa O que significa que es independiente, que é algo independente, que no depende de los que están a tu alrededor, que não depende daqueles que estão à sua volta, que no tienes dónde esconderte, que não tem porque você se esconde, não tem motivos para você se esconder, sino que es una responsabilidad que debes cumplir. senão que é algo que você deve cumprir. Pero en segundo lugar, Em segundo ponto, también si pudiéramos decirlo en unas breves palabras, também podemos resumir isso em breves palavras, significa estar firmes en un mismo espíritu, que significa estar firmes num só espírito. lo cual significa O que significa luchar unánimes por la fe, lutar juntos, unânimes pela fé evangélica, no tener miedo a los adversarios não temer os adversários y estar dispuestos a sufrir. e estar disposto a sofrer. Que el Señor quiera hacer con esta iglesia Que o Senhor faça com esta igreja una reforma bíblica y continuar su obra en este mundo uma reforma bíblica e continuar a sua obra nesse mundo, a través de hombres y mujeres fieles através de homens e mulheres fiéis, que están dispuestos a vivir una vida digna del Evangelio de que Jesucristo. estão dispostos a viver uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a orar. Vamos orar, irmãos. Padre Celestial, Pai Celestial, al recordar esto que Pablo le dice a los filipenses, ao lembrarmos disso que Paulo diz aos Filipenses, queremos nosotros escuchar con atención lo que tú nos dices a nosotros. nós queremos escutar com atenção aquilo que tu tens dito a nós. Ayúdanos a vivir una vida digna del Evangelio, Ajuda-nos a viver uma vida digna do Evangelho, digna de esa obra que Cristo hizo por nosotros, digna dessa obra que Cristo Jesus fez por cada de nós, mostrando unidad en nuestra vida, mostrando unidade em nossas vidas, estando dispuestos a luchar y a contender por el Evangelio estamos dispostos a lutar e a batalhar pelo Evangelho y a sufrir por causa de la verdad. e a sofrer por causa da verdade. Te pido que bendigas esta iglesia, Eu te peço, Pai, que abençoes essa igreja, que les permitas permanecer firmes en esta responsabilidad que les has dado. que lhes permita, ó Pai, permanecerem firmes nessa responsabilidade que tu tens dado a eles. Dales unidad en su mente y en su corazón, Conceda-lhes, ó Pai, unidade em sua mente e coração, que sean fortalecidos en contra de sus adversarios que eles sejam fortalecidos diante de seus adversários y que puedan sufrir dándote gloria a ti. e que possam sofrer glorificando o teu santo nome. Tuya es la gloria, Tu és o Rei da Glória. en el nombre de Jesús. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amén. Amém.